Você sabe que toda sexta-feira nós temos aqui a presença da igreja sede Piracicaba, na Catedral de Piracicaba. Nesta semana, quem estará junto com a gente para trazer uma palavra de fé será o padre Mateus Kertes. Vamos acompanhar então. Caros irmãos e irmãs, nós nesse final de semana celebramos o segundo domingo do tempo comum. Agora, após termos celebrado as festas ligadas ao Natal, retomamos esse ciclo da igreja tão importante para a nossa fé, no qual seremos contemplados com as leituras do tempo em que Cristo caminhou sobre esta terra e esteve ensinando, esteve catequizando seus discípulos, bem como todos aqueles que queriam e desejavam segui-lo no caminho que leva junto ao Pai. Nesse final de semana nós escutaremos o Evangelho de João, capítulo 2, versículo do 1 ao 11, uma passagem muito conhecida, pois é as bodas de Caná. Nos diz o Evangelho: naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. E Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. Eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Caros irmãos e irmãs, de modo geral, a liturgia deste final de semana, o segundo domingo do tempo comum, irá exaltar a visão e, acima de tudo, a importância do sacramento do matrimônio para a vida da igreja, para a vida de fé que nos aproxima junto de Deus. A primeira leitura também irá abordar um pouco esse tema, mas voltemos nossos olhos para o Evangelho que nós acabamos de escutar. Esse Evangelho com certeza está no nosso imaginário, pois foi o primeiro sinal, o primeiro milagre público que Jesus realizou. E o realizou por intermédio de Nossa Senhora. Não é à toa que nós, fiéis, piedosos filhos de Nossa Senhora, sempre recorremos à Mãe de Deus para interceder por nós, bem como o episódio desse casamento. Nesta festa, nesta celebração, Maria estava presente, seu filho, seus discípulos, e vendo o vinho faltar, quem intercede por Deus, quem intercede a Jesus Cristo para que a festa não fosse um completo desastre, foi Maria. Foi Maria que voltou-se para seu filho e deu a ele essa indicação de que o vinho estava faltando, que o vinho havia acabado. Então, por essa razão, Jesus Cristo, voltando-se para Maria, ainda pergunta: por que me pedes isso, mulher? Minha hora ainda não chegou. Cristo sabia perfeitamente que seu momento ainda não havia se realizado, se concretizado, mas, por intermédio do pedido de sua mãe, ele com atenção foi em socorro daquele momento, foi ajudar aquela celebração para que ela não fosse esse desastre pela ausência do vinho. Então Cristo nos traz alguns sinais nessa narrativa. Nós escutamos dizendo que havia naquele espaço as talhas de pedra usadas para a purificação dos judeus. Essas talhas estavam vazias, lembrando que muitas vezes a lei,
a pedra, os 10 mandamentos que Deus primeiramente havia gravado sobre aquelas 2 tábuas de pedra e entregue a Moisés, agora já não respondiam mais. Por quê? Porque os judeus haviam se voltado tanto ao rigor da lei. Os 10 mandamentos não eram suficientes. Foram criados muitos outros preceitos, além daqueles 10 mandamentos gravados na pedra. Isso fazia com que a lei não produzisse mais vida, que a lei estivesse vazia. Por isso, então, Cristo ordenou aos que estavam servindo: encher estas talhas de água. E eles encheram em abundância. Porque é sempre assim, caros irmãos e irmãs, que nós devemos fazer na nossa vida. Devemos sempre ser abundantes naquilo que Deus nos convida a fazermos. Ao vivermos o sacramento do matrimônio, devemos fazê-lo em plenitude, em abundância de nossa vida, com toda a força, com toda a energia que existe em nosso ser. Quando nos dispomos a um trabalho pastoral, devemos fazê-lo também com abundância, com determinação, com empenho. Sempre devemos ser abundantes naquilo que Deus nos oferece e também nos pede. Então, Cristo retira e pede que daquela água colocada sobre as talhas, levasse-as ao mestre-sala. E o mestre-sala, então, se surpreende em ver que o vinho melhor havia sido guardado já para o momento final da festa, porque é assim que Deus age na nossa vida. Sempre, caros irmãos e irmãs, que fazemos essa experiência com o Senhor, nós nos redescobrimos com esse vinho novo. Nós percebemos que muitas vezes luxos, bens, coisas que nós tínhamos perde o seu valor, porque agora encontramos um tesouro mais precioso, porque encontramos algo que vale muito mais a pena, porque Cristo agora está inserido na nossa vida. Portanto, caros irmãos e irmãs, até mesmo amparados pela carta de São Paulo aos Coríntios, que será a segunda leitura desse final de semana, na qual nos convida a termos os nossos carismas, os nossos diversos dons e todos eles colocá-los em empenho, colocá-los a serviço da comunidade, nós somos convidados também a colocar em primeiro lugar Cristo no centro da nossa vida. Somos convidados a reconhecer que nos momentos de mais necessidade, voltamos os nossos olhos para Deus e Ele sempre irá voltar-se para nós, Ele sempre irá vir em nosso socorro, em nossa atenção. E quando Ele agir, nós nos deparamos com um grande tesouro, nos deparamos com um vinho muito bom, nos deparamos com esse encontro real com o nosso Senhor. Portanto, caros irmãos e irmãs, façamos essa experiência na nossa vida. Façamos essa experiência de estar na presença de Cristo, na presença de Deus, e que possamos sentir as boas graças que Ele nos concede em nossa vida. Desejo a todos vocês que nos acompanham, suas famílias, suas casas, seus conhecidos, seus familiares, que Deus sempre os abençoe, sempre os fortaleça e que possamos cada vez mais estreitar os nossos laços de encontro junto de Deus. A todos vocês, um excelente fim de semana e voltamos aos estúdios da TV Ativa. Que bom te receber no meu coração, te tocar, ter-te em minhas mãos, com carinho te acolher. Bela mensagem do Padre Matheus Kerches.